Universalidade versus universalismo. O que é universalidade? A universalidade ela é a abrangência pela qual a morte de Cristo trouxe graça sobre todos, né, sobre toda a raça humana. É claro que alguns vão interpretar mal o termo mundo no tocante a esta abrangência de cada ser humano, de todas as pessoas. Porque aí nós temos que partir do princípio da justiça de Deus. E alguns dizem assim, mas vocês querem interpretar a justiça de Deus pela ótica humana. Não, não é pela ótica humana. A palavra diz que existem coisas que nos foram reveladas e outras que não nos foram reveladas. Deuteronômio 29 e 29. A apresentação da justiça de Deus nos foi revelada. Provérbios 11:1 diz que Deus odeia a balança enganosa, mas o peso justo é o seu prazer. Deus odeia a balança enganosa. O que é a balança enganosa? 2 pesos e 2 medidas. Deus não age dessa forma. Então, partindo do princípio daquilo que nos foi revelado e que nós não queremos entender Deus e a mente de Deus, haja vista que quando tivermos os nossos corpos glorificados, quando no arrebatamento da igreja, quando no estado eterno, a palavra diz que nós vamos conhecer assim como somos conhecidos, né? 1 Coríntios capítulo 13. Então nós não queremos entrar nesse mérito, nós não podemos fazer isto. Mas, como Jesus disse em João 18:20, nada falei em oculto e tenho falado abertamente, e ele próprio, o próprio Deus encarnado veio ao mundo para nos falar em linguagem humana, porque a palavra foi direcionada ao ser humano. Então, nós compreendemos e buscamos compreender que é uma ordem de Cristo em João 5,39, examinai, pois, as Escrituras, e se não fizer isso é um erro. A igreja brasileira ela incorre nesse erro, que ela não se dedica ao entendimento das Escrituras. Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque Pedro disse que a única forma de purificar as nossas almas, 1 Pedro 1:22, e de ser iluminado o nosso interior, porque a lâmpada de Deus, que é a palavra, Salmo 119, 105, 130, ela sonda, ela ilumina o espírito do homem, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Então, a palavra nos foi revelada. A palavra fala de Cristo, Lucas 24 e 27, a completude, né, das Escrituras, a espinha dorsal do Antigo Testamento, a lei, os salmos e os profetas falam de Cristo. E Paulo expunha essas Escrituras em Atos 28, 23, 30 e 31, falando das coisas concernentes ao reino de Deus e ao nome de Jesus. Então, nos foi revelado o caráter de Deus em sua justiça pelas Escrituras. Então, a universalidade do chamado por causa do pecado de Adão e por causa da reconciliação em que Deus... Veja, Deus disse para Adão e Eva, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo era sob juízo de condenação, caso houvesse a desobediência. Houve a desobediência. Deus não, a sua palavra não volta vazia sem antes produzir o efeito pelo qual foi designada. Vai morrer. O ser humano tinha que morrer. Levítico 17:11, a vida de toda a carne está no sangue. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, tinha que morrer. Qual foi a morte? A morte espiritual. O homem foi destituído da glória de Deus. Ficou sem a presença de Deus. E a partir de então a morte passa a reinar no mundo e todos, a partir de Adão e da desobediência, estavam sob juízo de condenação e destinados à ira de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, Romanos 3:23, não há um justo sequer, Romanos 3:10, ainda que não tivéssemos pecados à semelhança de Adão, Romanos 5:12 e 13. O que Deus fez? Por sua justiça revelada na palavra, ele encerrou a todos que, a partir de Adão, viriam a pecar, porque o pecado já estava no DNA, já estava impregnado no ser humano. Então,
a partir de Adão, todos encerrados debaixo da desobediência. Por causa da ofensa de Adão e da transgressão de Deus, todos sob juízo de condenação. Todos. Então, a universalidade do juízo de condenação é sobre todos. É uma universalidade. É a abrangência das eras sobre todas as pessoas. Todos. Só que a parte B do versículo 18 de Romanos 5, como a parte B do versículo 32 de Romanos 11, se a parte A mostra que por causa da ofensa de Adão veio juízo de condenação sobre todos, e a parte A de Romanos 11, 32 diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência por causa do pecado de Adão e da transgressão de Adão, a parte B do versículo 18 diz, mas por um ato de justiça, graça sobre todos. A parte B de Romanos 11, 32, para com todos usar de misericórdia. Então, a confusão que se faz é com relação o sacrifício realizado, que tem abrangência universal, da salvação, que não é universal, porque nem todos vão crer. O que aconteceu com relação ao sacrifício? O sacrifício é o corban. Se o homem pecou, o homem deve morrer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O mundo, nós temos alguns termos aí que se confundem, né, geralmente com calvinistas. Eles dizem que o mundo não é mundo. E a Bíblia mostra ali o cosmos, né, a sua abrangência. O Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo. Né, e para Deus, a palavra diz que ele vai julgar vivos e mortos. Deus é atemporal, não existe tempo para Deus. Ele criou, mas ele está fora. Então o mundo, Deus amou o mundo, quando se diz o mundo, é o mundo mesmo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, pós sacrifício de Cristo, ele viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, esse trabalho é bem feito. Ele fez e faz, e até antes, porque a Bíblia diz lá no período do Antigo Testamento que pessoas morreram sem ter alcançado a concretização da promessa, por causa da justificação pela morte de Cristo, mas morreram crendo no Messias que viria. Então houve convencimento, sempre o Espírito Santo convenceu e continua convencendo as pessoas. A gente vê os relatos bíblicos, Romanos capítulo 1, mesmo tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como sendo Deus. Quando a gente vê a mecânica da salvação ali em Jó capítulo 36, versos 9 a 23, nós vemos que o Senhor abre os olhos para que as pessoas possam ver a sua iniquidade e ordena a conversão, só que muitos se rebelam. É possível isso e Deus dá esse espaço de liberdade. Então há o convencimento. Convencer não significa converter. Então quando se diz que ele convence o mundo mesmo. Quando a Bíblia diz em João 1,29 que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é tirar o pecado do mundo, não que cada pessoa iria parar de pecar. Não tem nada a ver com o ser humano, não é unilateral. O que aconteceu nesse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É a mesma coisa que Isaías 53:10. Ele é oferta pelo pecado. É a mesma coisa de Êxodo capítulo 12, verso 5. Ele é o cordeiro macho sem defeito. Porque a partir do momento em que houve a transgressão, e a palavra diz que Deus amou, o próprio Deus assume então essa condenação. Ele chama para si. A partir do momento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós para ser a oferta por esse pecado. Romanos 8,3, por isso que João disse, né, que Jesus veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 8,3, Deus condena esse pecado de Adão no corpo físico de Cristo. Porque se o ser humano pecou e o ser humano deveria morrer, o próprio Deus então encarnou, assumiu a condição humana para poder ser o sacrifício na cruz. Então quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente vai para Colossenses capítulo 1, verso 16 a 20, em que naquele momento Deus estava se reconciliando consigo mesmo, ou seja, com a sua própria condenação do Éden. Por isso que diz, graça sobre todos, porque não significa que vai salvar a todos, mas que a expiação foi feita, o sacrifício foi realizado, o corban. Ponto. Unilateral, não dependeu do ser humano, não depende de quem quer ou de quem corre.
Não, ou seja, a gente vai para... É só virar a página, Romanos capítulo 10 agora, versículos 6 a 9. Não pergunte em teu coração como você vai fazer para ir do alto e buscar a Cristo, ou descer ao abismo e ressuscitar Cristo dos mortos. Não dependeu do ser humano, é unilateral. Deus resolveu ser a propiciação e de usar de misericórdia para com todos. Por quê? Porque foi o ser humano que pecou, então o ser humano deveria morrer. Agora, a justiça de Deus é que seria o juízo de condenação sobre todos. Todos, indistintamente, sobre todos. Não é sobre raças, tribos, línguas, nações, não é sobre toda a raça humana. Não é aquele cada pouco que estava ali naquelas regiões. Não, foi sobre toda a raça humana. Para a partir de então usar de misericórdia. Como foi a sua misericórdia? O sacrifício realizado. Ninguém poderia fazer isso. O próprio Deus fez. Esse é o corban, é o sacrifício. Agora entra o karov. O que é o karov? É a aproximação. Agora, isso também é iniciativa divina. O chamado. Chamado para entrar nessa reconciliação, para haver salvação. Então a graça sobre todos não significa que vai salvar a todos. Graça sobre todos significa que o sacrifício foi feito, está pago, a dívida está realizada. Veja, Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Porque no Evangelho se revelou a justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus? Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Ira, condenação, ela se revela no Evangelho. Boas novas, salvação. Para quem? Para todo aquele que crê. Aí vem o chamado. O chamado, nós entendemos a universalidade lá em João 1,9, quando diz que a luz verdadeira vindo ao mundo ilumina todo homem, a todo. E por que nós sabemos que há essa abrangência, essa universalidade no chamado? Porque a reprovação de Cristo em João 3,19 é mostrando que a luz veio, só que muitos não receberam essa luz, porque amaram mais as trevas. Ah, mas a pessoa não pode ser, o morto não pode vir à vida se Deus não o trouxer. Sim, mas o chamado é para todos os mortos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Um pouquinho antes, Paulo explica a mecânica como foi essa vivificação daqueles que receberam o dom gratuito de Deus. Porque João 3,18, Jesus fala isso. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê, ele permanece condenado e permanece julgado. Agora, quando chega em João 5,40, Jesus diz, mas contudo, que é uma justificação, uma justificativa, contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida. Então, Deus capacita o ser humano e derrama fé sobre todos, porque nós vamos ver, por exemplo, lá em 2 Timóteo, que alguns resistem à verdade, resistem à fé. Nós vemos lá em Atos 7 que eles resistem ao Espírito Santo. Nós vemos em 2 Timóteo 2 que a fé de muitos estava sendo corrompida. Então, quer dizer, todos recebem fé. Isso não significa que todos serão salvos, porque quando nós entendemos ali em Romanos capítulo 2, verso 4, que nós não podemos ignorar que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, a pessoa precisa crer para que ela confessa, para que ela possa ser levada por Deus ao arrependimento. Ou seja, este é o milagre do novo nascimento. É aí que ninguém pode fazer. Vir da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a pessoa ela precisa crer. A graça, que é o favor imerecido, como eu já mencionei, que não dependeu do ser humano, ela precisa ser recebida por fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Só que Jesus exclama, contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida. Então, veja, o universalismo é que Deus vai salvar a todos, e isso é uma doutrina antibíblica. O alcance de Cristo, por sua morte expiatória, é universal. Só que como nós já trouxemos aqui uma mecânica, a palavra é exposta, e a Bíblia diz que muitos não obedeceram ao Evangelho.